levava seus dotes, assinava o termo, tal dia será a festa, tal dia será a noite de núpcias, não é assim? Mas perante a lei judaica já estavam casadas. Então Maria com José, eles já eram casados mesmo sem ter relação nenhuma. Por quê? Porque os dotes tinham se passado, porém a data ainda não havia acontecido, né? A data da noite de núpcias, a festa do casamento, não havia acontecido. Então é esse retrato que nós vemos na história de José e Maria. Você vê que ele quis deixá-la, porque já estava, né, eram casados, mas casados sem terem relação, sem terem contato nenhum. Que ainda não tinha havido chegado a noite de núpcias. Quem retrata essa ideia do casamento de forma arranjada, direitinho aqui é Abraão. Está lá em Gênesis 24, 2. Ele retrata direitinho essa história aqui do casamento arranjado pelos pais. Que diz assim, ó, 24, 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo de tudo o que possuía: põe a mão agora debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus, Deus da terra, que não tomarás para o meu filho a mulher das filhas dos cananeus, no qual eu habito, mas que irás à minha terra, e agora a minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Aqui, Abraão não precisou ir levar os dotes, mas ele fez um casamento por procuração. Ele, como autoridade, né, ele pega um de seus servos, o Eliezer, e dá autorização legal para que ele fosse fazer esse trâmite para o seu filho Isaac. Isso que acontece aqui nesse texto. Então ele fez um casamento por procuração. E Eliezer sai debaixo de uma ordem, como representante legal de seu senhor. E ele leva realmente os dotes aqui. Ele vai falar que ele leva pimenta de ouro, né? Leva os seus camelos. E ele vai. Amém, irmãos? E aqui, Abraão, ele dá alguns critérios, né? A pessoa tem que ser da mesma linhagem dele. Porque era bíblico, né? O judeu não podia, até hoje assim, não pode se unir a pessoas gentílicas. Por quê? Os deuses são diferentes. A adoração é outra. Imagina um cristão casando com um católico. Né? Tipo, um vai orar, o outro vai rezar. Não dá certo, né? Um vai batizar né, quando adulto, o outro vai querer batizar como criança. Percebe, né? O jogo desigual, não funciona. Né? Então, Deus já direcionava, tinha que ser da mesma linhagem, da mesma semente, seja do mesmo Deus. E ele dá essa ordem aqui, ó, procura da mesma linhagem, porque eu não quero filha dos cananeus, né? Filha dos cananeus para o meu filho. E se não tiver a pessoa certa lá na minha linhagem, você não pega ninguém fora, você retorna para cá, que seu juramento está cumprido, né? Essa aqui era a regra. Então, interessante isso aqui. Da mesma fé. Outro ponto importante, que Isaac aqui ele era virgem. 40 anos ele tinha, né? Quando se casou com Rebeca. E ele era virgem. E Rebeca também. Ou seja, nunca é tarde para se casar, né, irmão? É que ele tinha 40 anos aqui, a gente entende que ele era velho, né? Na nossa época. Mas aqui se viviam muitos anos, né? Então, 40 anos ele era um jovem. Olha o que diz Josué 14, 11. Josué 14, 11. Aqui fala de Caleb, que dá essa referência de vigor, né? Ele tinha quantos anos? 85 anos aqui. Ele diz assim, ó, e ainda hoje estou tão forte como no dia de Moisés, que me enviou, como era na minha força antes, tal é agora. Ele fala para Josué, né? Com 85 anos, hein? Fala, Josué, estou disposto a ir para a guerra. A mesma força que eu tinha com 40, quando eu fui para a guerra, né? Derrubar as muralhas de Jericó, invadir a terra do inimigo, da mesma força que eu tinha quando eu era jovem, tal é agora, com 85 anos. Estou disposto a ir para a guerra, percebe? Então, 40 anos aqui para Isaac, ele era ainda jovem. Né? Agora sim, Isaac se casou virgem, né? Se resguardou. Como Rebeca também, percebe? Casamento perfeito. Virgindade é o casamento segundo a vontade de Deus, casamento virgem.
E hoje casar virgem é o quê? Sinônimo de zombaria. Chacota, né? Filme de comédia fala muito sobre isso. Quando tem um virgem no filme, ele é o palhaço da corte ali, não é assim? É zombado por todos. Então, virgindade nos nossos dias é tido como zombaria. Mas para Deus, a virgindade tem relação com a pureza e com a santidade. Né? Porque existe o conselho na mulher, né? Que só pode ser interrompido ou quebrado no ato sexual através do casamento. Não é assim? E Paulo ele traz essa ideia do casamento de Jesus com a igreja, né? A igreja não é santa, ela é imaculada, ela é pura. Jesus como noivo e a noiva. Essa ideia de santidade e de pureza. Ou seja, intimidade. Em Efésios 5:25, vai dizer isso. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Né? Então, para namorar, também tem que se entregar, né? Assim, ó, morrendo por ela. E até hoje é assim, não é? O homem, ele dá a vida pela sua esposa. Né? Dá a vida pela sua mulher, pela sua família, dá o sangue. Se possível, ele dá a própria vida dele. Isso é ser homem. E a mulher? Geralmente ela dá a vida pelos seus filhos. E aqui também nós podemos ter uma outra lição desse texto. Observa, quem foi que deu a vida aqui para a igreja? Foi Cristo. Né? Foi o homem que deu a vida pela igreja? Não, foi a mulher. E hoje, tem muitas famílias destruídas porque não seguem esse princípio. Né? Tem mulher que vai para o culto todo dia, porque todo dia tem trabalho na igreja, dependendo dos ministérios, né? É oração, é consagração, é culto daquilo, é culto de outro, é campanha, né? E as pessoas se sentem obrigadas a dar a vida pela igreja, sendo que quer que dá a vida pela sua casa, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, porque pela igreja já tem quem deu a vida. Quem tinha que dar a vida pela igreja já deu. Então, ponto de atenção, né? Quem quer viver em função da igreja. É certo que você tem um dom, uma vocação, foi chamado para aquilo, né? Chamado bem específico. Geralmente é os solteiros, né? Porque é os casados, tem que cuidar das coisas de casa. Casamento, irmão, eu coloquei aqui, ó, é uma aliança inseparável. Está lá em Mateus 19:6. Jesus que disse, ó, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Aqui, Mateus 19:6. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Onde é que Deus une as pessoas? É no casamento, certo? Ele fala agora o que Deus uniu, ó, no casamento, no contrato, no papel, agora não separa o homem. Então aqui ele não está falando da escolha, né? Ele está falando do casamento. Ou seja, você escolheu errado, sabe? Tipo assim, o casamento não deu certo porque foi Deus que aprovou, não é assim? Né? Não deu certo, você não tinha que dar. Mas não, você não casou no papel? Poderia realmente não ter dado certo nisso, escolheu errado, não procurou saber quem são os pais, né? Como eles se comportam perante os seus pais, porque se não respeita os pais, não irão respeitar o seu cônjuge, né? É um princípio. Você vê se é da mesma linguagem, da mesma linhagem. Observa o quê? O seu pastor, no caso, né? Quem está pretendendo. Se ele é um cristão mesmo de verdade ou apenas um visitante. Então a pessoa não observa nada, né? Aí se casa pela emoção, pelo impulso do sexo. Aí depois que separa, fala que vai separar porque não foi Deus que uniu. Mas aqui no texto, o que Deus uniu não separou, está falando do contrato. Você não assinou o contrato? Agora você deve o quê? Amar o seu inimigo. Então, escolher errado, o problema é seu. Né?
Porque Deus não arruma namorada para ninguém. Quem quer casar, que procure namorada. Mas ele dá indício de como deve ser, né? Aqui em Abraão ele fala muito bem. Da mesma linhagem, da mesma fé. Né? Pessoas que se resguardam para Deus no momento certo. Pontos importantes. Observa a família. Se ele respeita o pai ou a mãe, porque se não respeitar, vai respeitar o cônjuge, né? Vê a família, se ela é a família de moralidade, né? É família imoral, entendeu? Porque os filhos são reflexos dos seus pais, né? E beleza se muda, mas comportamento ou caráter, dificilmente alguém vai mudar no casamento. Então, a Bíblia te dá o que? Princípios. A vida dá princípios, né? Para não entrar num casamento problemático. Irmão, casamento é uma aliança de sangue. Interessante, que a Bíblia fala de várias alianças, né? E a Bíblia fala muito de sangue. Quando Adão peca, como que Deus cobre o pecado de Adão? Derramando o sangue do animal, cobrindo Adão com a pele do animal, correto? Quando Caim e Abel traz o sacrifício de quem aceita? De Abel, por quê? Porque tinha sangue. As crianças judias, quando nascia, no 8º dia de nascido, tinha que fazer a circuncisão, parte do prepúcio, onde se derramava sangue. O próprio Jesus passou por isso. No 8º dia de nascido, derramou sangue. E quando você tem relação sexual, o que acontece com a mulher? Rompe-se o lábio, o ímã e se derrama sangue. Né? Algumas não derramam, mas, né? Uma regra é exceção. Ou seja, o ímã é um lacre. Deve ser rompido apenas no casamento. É uma aliança de sangue, literalmente, né? Porque você se faz um. E o sexo, irmão, é uma relação que nos distingue das outras pessoas. Dos amigos, né? Porque é uma intimidade mais forte que alguém possa lidar, né? Ou se deixar. Diferente da amizade do amigo, de parente, de filhos, né? Todo tipo de amizade, o ato sexual é o que demonstra mais intimidade de todos os outros. Sabe a relação de intimidade? Ou de importância? E sexo para a mulher está relacionado ao sentimento. Né? Vai depender do dia, não é assim, ó? Vai depender do dia. Se está estressada, né? Algum problema mal resolvido. Ou se estiver na TPM, então, aí tem que fazer jejum. Assim? Naquele dia você não vai ter. Mas para o homem, o sexo é biológico, não é fisiológico. Né? Se o homem estiver ansioso, o sexo para ele vai ser um ansiolítico. Se estiver estressado, vai ser um calmante. É um antidepressivo. E ele melhora o que? O bem-estar, o humor, previne até câncer de próstata. Né? O sexo para o homem é biológico. O homem pode vir até do velório. Né? Se tiver disponível aquela noite, ele não vai ter problema nenhum. Sério? Outro dia eu vi um policial comentar que ele havia matado um bandido. E à noite ele foi namorar, como se nada tivesse acontecido. Né? Matou o bandido e teve relação com sua esposa à noite. Percebe o nível do sexo, como que é para o homem? Biológico, fisiológico. Então, muitas das coisas do homem se resolvem no sexo. Né? Como mulher também, né? Consegue resolver grande parte dos seus problemas. Se soubesse lidar, né, com essa vida sexual. Porque é o ponto do fraco do homem, irmão, é o sexo, né? Percebe? Isso é tão importante entender isso, que o sexo pode trazer momentos de prazer dentro de um casamento, mas também produz muitas tristezas fora do casamento. E nós conseguimos observar isso na vida de Davi. Né? Ou seja, Davi teve sua família destruída por um ato de adultério. A Bíblia vai dizer que a espada nunca mais saía da sua casa como consequência. E realmente, ele teve 4 filhos mortos à espada. Teve o pecado do incesto, irmão, né? Relacionado com a irmã.
Teve assassinato do próprio, né, irmão contra o outro, percebe não? Né? Salomão não, é Absalão, né? Tendo sedição, querendo tomar o poder do pai. Percebe a desgraça que ele reinou para sua família? Como rei, até hoje ele é considerado o quê? O melhor rei que teve. Que era segundo o coração de Deus. Mas como pai de família, não foi um dos piores, senão o pior que teve Israel. Tudo por causa dessa vida, desse pecado, né, na área da sexualidade. Percebe como o pecado leva muito longe? Né? Então aqui quem padece não é apenas a família de Davi, não. O próprio ministério de Davi, a própria nação, né, porque ele era rei de Israel. Você observa as consequências? Salomão, irmão, trouxe culto pagão para Jerusalém devido às várias mulheres que ele teve. Então, devido ao pecado nessa área, ele trouxe adoração de outros deuses. Inclusive, algumas religiões que nós temos hoje, algumas seitas, acreditam que é derivada da época de Salomão, que ele foi quem trouxe. Sansão, né, desobedeceu seus pais. Por quê? Porque ele tinha que pegar, né, o relacionamento com alguém da família, né, da linhagem. E ele procura a filha do filisteu, do inimigo. Fala, pai, ó, quero que vocês possam aquela mulher. Vocês levam lá os dotes, né, que eu quero me relacionar com ela. Mas meu filho, não tem filho entre nosso povo aqui, né, nossa cultura, nosso Deus. E os pais dele passam por uma humilhação, tendo que levar os dotes, terminar o casamento com o próprio inimigo. Imagina que humilhação eles não passaram. Certo, irmão? E depois aqui que ele se relaciona com a filha dos filisteus, ele vai se relacionar ao fazer um corpo com a Dalila, né? Que era prostituta. E como consequência, Deus vai dizer que ele perde a presença de Deus, assim? Ele vai pensar que está forte e já não tinha mais força nenhuma. A presença de Deus havia saído, o Espírito de Deus, né? Então ele perde o quê? A presença. Depois, ele perde os olhos. Depois, a própria vida. Sabe as consequências? Pecado na área de moralidade leva muito mais longe. Você acha que é apenas um pecado, como Davi? Né? Quando o Natan vem repreender Davi, não foi no próximo outro dia, não, já tinha passado um ano. A criança, né, nasceu, inclusive. Como consequência do pecado, Deus tirou a vida da criança, ela morreu. Então ele achou que era apenas uma noite, mas as consequências. Depois de um ano, Natan vem e repreende na cara dele o pecado que ele havia cometido. Aí ele reconhece que pecou. Mas se Natan não viesse repreender ele havia se arrependido? Interrogação, né? É um pecado de Davi, irmão, que ele achou que era apenas uma noite, custou a vida da criança, custou a vida de um homem inocente, de Urias. Ou seja, leva muito mais longe do que a pessoa imagina. E todas as vezes que a pessoa faz sexo, ela faz sexo o quê? Na presença de Deus, né? Onde Deus faz, elas estão luz e patente diante daquele de todo bem. O limite do sexo no casamento não está relacionado o quê? Com a punição, né? Mas com a proteção e com a santidade de Deus. Então, sexo no casamento não é para punir, né? É uma forma de resguardar, né? É uma forma de você não ter problemas nessa área. Então tem a ver com a proteção e também com a santidade. Porque Deus é santo e abomina o pecado. Pessoas que vivem nessa prática estão ofendendo a santidade de Deus. Todas as vezes na Bíblia que você vê alguém ofendendo a santidade, exige de Deus o juízo. Então, o pecado custou a vida do próprio Cristo, né? É assim que Deus trata o pecado. Olha para a cruz, você observa ali como Deus trata o pecado, né? Como isso ofende a santidade de Deus. Então, o pecado, em relação com a santidade de Deus, é a nossa proteção. E assim, aqueles que assim o vivem, ou vivem nessa prática, são debaixo da ira de Deus. Estão na presença de um Deus, mas não de um Deus misericordioso. Na presença de um Deus irado. E quantos casais, né, seriam mais felizes se seguissem esse princípio? Não teriam filhos fora da hora. Quantos abortos seriam evitados, né?
pessoas praticassem da forma que deveria ser feito. E essa também é uma bandeira que se levanta, o aborto. Por que querem o aborto? Porque querem cometer sexo à vontade. Toda vez que você vê alguém levantando bandeira do aborto, é porque eles querem fazer sexo à vontade, sem compromisso com qualquer um. Essa que é a ideia do aborto. Porque sexo está relacionado ao quê? A filhos, né? Reprodução, multiplicar, semear e povoar a terra. Né? E depois é o prazer, né? Mas se não quer ter filho, não tem a relação. Certo? Então a bandeira dos abortistas, que querem assassinar as crianças, defesas, é porque querem fazer sexo à vontade. Em alguns países até legalizam o aborto. Interessante, ó, que as mulheres geralmente associam o sexo ao amor, né? Então, as mulheres se relacionam, praticam sexo com sentimento do amor, né? Então, quando fazem sexo, fazem amor. E aí, quando se tem muitos relacionamentos sexuais, tiveram vários parceiros, geralmente tem-se dificuldade de amar um só homem. Então é entendido que mulher tiverem vários parceiros tem dificuldade de constituir uma família. Porque associar sexo não é o amor, então amaram vários. Como que eu vou amar um só agora? Isso é uma estatística. Sexo relacionado à santidade, relata bem lá em Hebreus 13:4. Fala assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, os fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. 1 Tessalonicenses 4, fala assim, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão das concupiscências, como gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, quem que deveria, ou quem que ou vive nessa prática de moralidade? Os gentios, né? Que não conhecem a Deus. Eles vivem nessa prática, sempre viveram. Porque eles não têm o que? Controle. Não tem um Deus, né? Que possa expor o seu pecado. Embora eles já saibam também, né? Mas querem viver uma vida de liberdade e de libertinagem. O apóstolo Paulo fala sobre sexo antes do casamento na carta aos Coríntios. Ele explica direitinho aqui o nosso tema, irmão, essa carta aos Coríntios. Aí, só explicando o contexto da época, Corinto era uma cidade grega, né? E a Paulo havia ali fundado a igreja, né, discipulado os membros. Só que existia a prática de paganismo dentro da cidade de Corinto. Havia um templo, o templo da Afrodite, que havia, tem a capacidade de mais ou menos 20 mil pessoas. E era uma divindade grega, uma mitologia. E era considerada a deusa do amor, a deusa do sexo, da sedução. Ela tinha 1000 sacerdotisas que praticavam orgias e moralidade sexual dentro do templo com seus fiéis. Você imagina, isso fazia parte do culto no templo de Corinto, né? Paganismo. Não da igreja que Paulo fundou, né? Mas alguns discípulos também saíram dessa cultura de moralidade, né? Tinham dificuldade de lidar agora com a fé, apenas como são mulher. E aí ele escreve essa carta aqui aos Coríntios. Agora você imagina aqui, 1000 sacerdotisas, né? Que praticavam liturgias sexuais dentro do templo, com seus fiéis. E elas se prostituíam. Isso fazia parte da cultura. Eram prostitutas culturais, ou cultuais também, porque fazia parte do culto. Por isso que na Bíblia, irmão, a imoralidade sexual, antes do casamento ou qualquer outro tipo, está relacionada à idolatria, à feitiçaria. Por quê? Dentro desses tempos, que eram praticadas feitiçarias e idolatrias, eram praticadas com sexo, com orgia. A palavra, por exemplo, afrodisíaca que nós temos é derivada desse contexto, né? Da deusa Afrodite, deusa do amor. Nós hoje temos alguns elementos afrodisíacos, né?
Ou a ideia também do pornô, pornografia, porneia, né? Toda vez que você vê a palavra fornicação aqui, não é no nosso contexto, né? Relacionar antes de casar. Eles falam de moralidade mesmo, prostituição. A fornicação aqui é prostituição. É porneia, né? O pornô. Relacionado a todo tipo de moralidade sexual ilícita. E Paulo fala sobre isso. Eu queria ler com os irmãos lá em 1 Coríntios 7, versículo 1 até o versículo 7. Vai explicar bem esse contexto aqui, do sexo antes do casamento. Fala assim: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, da porneia, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher devido à benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o seu marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Aqui gostaria só de explicar o contexto, né, o versículo. Olha, aqui ele está respondendo uma carta, nós não temos essa carta. O que eles pediram para Paulo explicar? Mas nós temos a fala de Paulo explicando a carta que haviam escrito. E através da fala de Paulo, do que ele responde, nós podemos analisar ou fazer um perfil das perguntas, né? O versículo 1, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria para o homem não tocar sem mulher. Né? Então, está respondendo as perguntas. E aí, observa o contexto daquela época, nesse contexto de moralidade, prostituição, né, idolatria, feitiçaria, pornô, porneia, orgias, né? O pessoal praticava no templo de Afrodite. E os membros de Paulo aqui, eles praticavam, né, ou participavam também, porque eles saíram de lá alguns. Então, eles continuaram tendo essas dificuldades, né? Alguns comiam, lembra? Essa carne sacrificada a ídolos. Né? Então, eles sacrificavam carnes. E aí, come ou não come? Se você é cristão. Você saiu lá da Umbanda, por exemplo, da Macumba. Agora você é cristão, você pode comer galinha? Sério, não? Ele vai tratar desse contexto. Você pode comer acarajé? Aí ele traz contexto. Se você é forte espiritualmente, você deve comer. Se você é fraco e entende que você vai te remeter de onde você saiu, você não deve comer. Ou se você for escandalizar alguém porque é forte, está comendo, então você não deve comer porque vai escandalizar o seu irmão, né? Essa é a ideia. Então, se você saiu da macumba, antes comia carne sacrificada, se você souber que é sacrificada, você não come. Mas se você comer também, não terá nenhum problema. É só você orar, né? Ninguém vai escandalizar, você é forte, você entende que nenhum mal tem aqueles ídolos, né? Não pode fazer mal algum a você, que o maior que está em nós do que o que está no mundo, né? Então, se é forte, você pode alimentar tranquilamente. E esse é o contexto, né? O pessoal saíram do paganismo, desse tipo de orgias, e vinham para a igreja com várias perguntas de moralidade. E aí Paulo retrata através dessa carta, respondendo. Então, eu fiz aqui algumas observações. Quando não deve se tocar em mulher, né? Se o homem sente desejo que por outro homem, um exemplo, né? Porque havia muito essa bandeira de LGBT, isso era muito forte nessa época. Os imperadores, a maioria eram homossexuais, né? Então podia ter, sabe, era todo tipo de sexo ilícito, né? Você pode imaginar, mais um pouco. Então vamos lá. Então, quando não se deve tocar? Se o homem sente desejo por outro homem, não o quê? Se deve tocar em mulher, né? Melhor ficar solteiro. Porque o casamento, perante Deus, ele é hétero e monogâmico, né? É homem com mulher e é uma só mulher, não várias. Então não se deve o quê? Casar também pelos motivos errados, irmão. Casar porque a gente está com idade avançada, né? A gente, percebe? Pessoas que estão com idade avançada. E agora? Ele vai casar porque ele está com idade avançada, né? Estou muito velho, eu preciso me casar. Isso é o motivo do casamento?
Não deveria, né? Por causa das piadas dos amigos, por causa da pressão da família, da sociedade, da igreja, né? Você tem muita pressão, né? Quando vão se casar? Quando namora, quando vão se noivar? Quando noiva, quando vão se casar? Assim? Namoro, ele propõe só o casamento, né? Mas a pessoa não deve casar também pelos motivos errados. Olha o versículo 2. Por causa da fornicação, ó, da porneia, cada um tinha a sua própria mulher e cada um tinha o seu próprio marido. Porneia aqui é prostituição, moralidade sexual, adultério, todo tipo de moralidade sexual você pode colocar aqui, como fornicação. Aí eu coloquei dessa forma. Por causa do sexo antes do casamento, ó, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Por causa da imoralidade sexual, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ó, morar juntos sem estar casados, no civil, é porneia e moralidade sexual. Esse texto a gente pode aplicar dessa forma também. Dormir na casa do namorado é o quê? Prostituição e imoralidade sexual. Sexo no namoro, fornicação, relação sexual ilícita, adultério. Melhor é não fazer o que? Sexo antes. Mas já que fez, e agora? Nós vamos realizar essa equação, né? É o que acontece nos nossos dias, né? O melhor dos mundos, como nós já observamos, é não fazer. Mas já que fez, como se resolve? Aí seria duas opções. A primeira, casa, né? Pede perdão a Deus pelos pecados que cometeu, casa. E Deus não levará mais em conta, né, nossos pecados. E o segundo é terminar o relacionamento, né? Até a hora de casar. Quando casar, precisa voltar. Olha o versículo 3. E o marido paga a mulher, e devido à benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Está falando aqui, irmão, que sexo é um pagamento. Né? O marido deve pagar a mulher, o que? A benevolência, né? Da mesma sorte a mulher ao marido. Então o marido pode dizer à mulher hoje você me paga. Né? É um pagamento, literalmente. Ou seja, sexo no casamento é um pagamento, é uma dívida sexual, é um direito legal. Né? Não só do homem, mas também da mulher. Então é um direito. Então, sexo fora é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. E dentro do casamento, quando não tem, é pecado também. Porque é um direito, né? E quando a mulher tiver com dor de cabeça, irmão, o que deve fazer? Leva um de pirona? Pensa bem, machista e rapaz. Não, já disse que eu sou mulher. Desde que haja consentimento. Né? Ela está com dor de cabeça. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Paulo está indo aqui na contramão, né, da sua época. Ele está dando voz à mulher que não tinha voz. Então ele está dizendo que a mulher agora tem poder sobre o corpo do homem, né? Antes ela não tinha. Ele está indo na contramão do próprio sistema que ele vivia. Irmão, quem tem poder sobre o corpo da mulher? Que é o namorado? Você está dizendo, não, é o ficante? Então, é o teu marido, né? Então, por que nós temos muitos feminicídios no namoro? Mulheres submissas aos namorados, né? Sabe? E não aos seus pais, que deveria ser a regra, né? São submissas aos próprios namorados, né? Não teve o quê? Um contrato, nem posse. Ou seja, tem muitos homens com mentalidade narcisista, né? Tem um sentimento de posse, de controle, sabe? Tem muitos. Aí, a mulher se dá, né? Se usa com uma pessoa dessa, e ela se entrega, né? Toda a sua intimidade, percebe, querido? E uma pessoa dessa não espera para casar, né? Se não espera para casar, não está apto a se relacionar, né? Então, se já deu indício, se separa. Sem entregar a sua, né? A sua vida sexual, seus sentimentos. Porque muito mais do que o sexo é toda uma vida, né? Que você tem. Imagina. E fora o pecado exposto, né? As pessoas não chantageiam a mulher, né? Porque já conheceu a sua intimidade.
infelizmente, até tem mudando. E assim, escandalizado. Agora não é diferente. Então, já dá medicação, já leva, já toma adesivo. E assim, meu Deus, dentro da igreja, também sendo esse. Você vê que não tem mudança, né? Não. A própria igreja já tem essa cultura. E algumas liberais até permitem que isso aconteça. Infelizmente, até tem Sim. Ou seja, as próprias crianças não são ensinadas a respeitar os meninos respeitar a menina. Pelo contrário, né? Meu filho vai pegar o quê? A sua filha, não é assim? Sim. Incentivando já, desde criança. Não respeita, não ensina de início, ó. Respeitar. Você como papai respeita a mamãe, não é assim? Mas se não tem respeito nem em casa, né? Imagina as crianças observando. Elas aprendem por observação, né? Então, aí você cria o quê? Filhos fracos, né? Sente dono de posse, não pode receber ou não. Aí a mulher fala não, quero terminar. O que ele faz? Eu vou te matar. Não é assim? É. Não aceita, né? Não aceita. É narcisismo puro, né? Mas aí, então pergunta, quem é responsável de criar os filhos? É a escola ou são os pais, né? Esse é um erro dos pais? Sabe? Existe também o fator humano, né, na criação. Não tem conversa essa, né? Essa fala aí, eu falo agora como professora de ciências. Eu tenho matéria que fala sobre o órgão sexual masculino, feminino, sobre reprodução, de modo científico. A gente não ensina a criança a fazer sexo. De modo científico, a gente ensina o quê? Você iniciou uma relação na vida sexual, você tem que o quê? Usar camisinha, o método contraceptivo, não apenas contra a gravidez, mas contra doenças sexualmente transmissíveis, certo? Que hoje são infecções, IST, entendeu? O uso da pílula para você evitar uma gravidez indesejada. O que acontece? Eu tenho alunos que não conversam com os pais. Então, a instrução de métodos contraceptivos, de você evitar uma doença, de você evitar uma gravidez, uma criança de 13 anos que já iniciou a sua vida, está na escola, porque ele conversa, até porque às vezes um pai já teve um filho com 13 anos de idade. Então, para eles é algo normal. E eu vou te falar, não está diferente não. Uma vez eu estava trabalhando pela brigada aqui no dos adolescentes. Eu estava no culto dos jovens, aí ficou os adolescentes no culto dos jovens. Meu, eles ficam porque eles, o pai que conversa em casa, ou orienta em casa, e aqui eles ficam sem a supervisão, eles fazem o que quer. Eu tinha uma menina praticamente dançando valsa, uma música dançando de forma romantizada no menino, uma música do Espírito Santo. Eu queria para ela, mas você cara, você está dentro de uma igreja. Entendeu? E eles estão com comportamento, porque vem a puberdade, os hormônios estão com a cor da pele. Tem que ficar bem pertinho de distância do outro, porque pega fogo mesmo entre eles. Entendeu? É tudo muito bom. É por isso que é a obrigação dos pais, né? Só que os pais não conversam. Os pais não conversam. E não somente a sexualidade, mas eu digo mais em relação ao comportamento, né? De cuidar da mulher, sabe? Não, né? No sentido de agressividade, de posse. Não, de você ser carinhoso, entendeu? Porque assim, ó, nós vemos aqui muitos feminicídios no namoro, né? Se não tem posse, como, sabe? Que ainda é pior ainda, né? Do que se fosse casado. Casado é, né? Não deveria, mas no namoro seria ainda um pouco pior, né? Ser apenas namorado. Sabe? Agora assim, dificilmente você vai ver feminicídio contra a filha de policial, né? Sabe? Difícil. Mas o que você tem de policial aí, se você... matando mulheres, colocando mulher, também é absurdo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eles têm logo esse sentimento de quê? Narcisista de autoridade sobre a mulher. Entendeu? Ou até também o filho. Você já viu algum feminicídio contra um filho, tipo uma filha de bandido, né? Dificilmente você vai ver. Irmão, se o marido, né, tem poder sobre o corpo da esposa ou vice-versa, né? Quando o marido quer ter relação todo dia, o que fazer? Ou seja, procura o quê? Procura o médico, né?
E quando a mulher tem falta de libido, irmão, o que deve fazer? Né? Se a mulher tem falta, e o corpo é do homem. Né? São coisas importantes. Procura que ajuda ou tem o quê? O diálogo. É pecado ceder quando não tem vontade? Ou pode ser considerado um estupro? Certo? Se não há consentimento, é o que? Estupro, né? Mas se não tem vontade, cede, não há problema nenhum, porque o corpo é do marido. Aqui é um entendimento errado de submissão. Versículo 5. Não vos privei um ao outro, senão o consentimento mútuo. Porque por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o sexo antes do casamento é pecado, né? Fora também não ter pecado. Aqui eu coloquei mais ou menos a possível pergunta, né? Dessa fala de Paulo. Eu posso me abster tipo do sexo para servir melhor a Deus? Ou por quanto tempo eu devo ficar sem sexo? Né? Temos uma repetição. E a condição de Paulo seria o quê? Consentimento mútuo por algum tempo. Ou para aplicar a jejum e oração. Depois se ajuntar para o quê? Não ser tentado pelo diabo. Né? E pessoas que ficam muito tempo sem sexo, geralmente são mais tentadas. Né? Então, assim, pessoas que trabalham embarcada, né? Ficam muito tempo fora de casa, elas são mais vulneráveis a cair nesse pecado aqui, sexual. Porque, como aqui está escrito, né? São mais tentadas. É por isso que um dos termômetros do divórcio é a falta de sexo. Né? Se perguntar a pessoas que estão à beira do divórcio, elas vão dizer que elas estão mais de mês sem sexo. Então, a primeira coisa que a mulher corta antes do divórcio é o sexo. Deuteronômio 24, 5. Deuteronômio 24, 5 diz assim: quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Observa aqui, que é um mandamento. O jovem deveria ficar um ano na sua casa, não poderia ir para a guerra, para poder alegrar a sua mulher que a tomou. Ou seja, por quê? Se ele casa e fica longe, ele seria mais tentado nessa área. Né? Seria mais tendencioso ao fracasso no casamento. Versículo 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Aqui Paulo está falando dos dons. Existem pessoas que têm dom de ser casado, de casar. Tem pessoas que têm um dom, irmão, de ser solteiro. Né? Porque a nossa cultura é que os homens têm que ser homens, assim, tem que casar, sexo. Paulo está falando ao contrário. Tem pessoas que têm um dom de ser solteiro também. Porque casamento é um dom. Por que casamento é um dom? Porque nem todos têm condições de assumir família, de educar filhos, de lidar com problemas financeiros, viver em prol do outro, ser fiel até a morte, perdoar o tempo todo, né? Então, literalmente, casamento é um dom. E se não tem um dom para se casar, é melhor ficar solteiro. Muitas pessoas seriam mais felizes, irmão, na vida de solteiro do que entrando no casamento, né? Porque ela acaba se casando para fazer outra pessoa infeliz e ela também. E às vezes solteiro ele teria uma vida mais saudável. Porque ele não tem um dom para se casar. E aqui eu listei duas formas de ser solteiras. Ou ficar pelo celibato, ou pode ser um eunuco. Celibato, João Batista, lembra? Ele optou pelo celibato, né? Ele não teve esposa, né? Optou em não se relacionar sexualmente, não se casar. Por quê? Ele entendia que o casamento é com Cristo, né? A proposta dele era isso. Então se resguardava, se reservava a Cristo. O apóstolo Paulo da mesma forma, né? Entende que Paulo era viúvo, né? Essa é uma linha que muitos entendem. Porque ele falava muito, entendia muito sobre casamento, né? Então só pode entender se você for casado. Então entende que ele era sido casado.
Outra porque ele entende que ele fazia parte do Sinédrio, ele só podia ser feito parte do Sinédrio quem era casado, né? Umas linhas, sabe, teológicas. E outra porque ele era missionário, né? Imagina, 13 cartas. Se fosse solteiro, principalmente ele teria feito tanto pelo reino de Deus. O próprio Daniel também entende que ele era celibatário também. Daniel, né? Você não vê ele falando sobre família. Então, assim, é possível ser solteiro sendo celibatário. Você decide ser solteiro. Né? Você tem o seu desejo, até tem impulsos, né? Mas você renuncia a tudo isso por amor a Cristo. Ou seja, não é ser solteiro fazendo fornicando, né? Ser solteiro se resguardando para o Senhor. Então, isso é uma forma de celibatário. E eunuco, irmão. Jesus ele fala muito bem sobre eunuco, lá em Mateus 19, versículo 12. Ele fala assim, ó. Porque há eunucos que assim nasceram, do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelo homem. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino. Ó, 3 tipos de eunuco. De nascimento, o que se castrou a si mesmo e o que o rei castrou. Ou seja, o do nascimento aqui é entendido que aqueles que nascem, ó, pessoas não têm vontade ou relações sexuais, né? Esse que é um eunuco. Não sei se vocês conhecem alguém que nunca se casou e nem teve vontade de casar. E também não teve vontade de se relacionar sexualmente. Né? Existem pessoas assim. Não quer construir família e nem ter relações sexuais. É uma opção, né? É entendido segundo esse texto que é um eunuco. Os castrados eram o quê? Os castrados pelo rei, né? Poderia ser um servo de guerra, um escravo, né? Castrados para cuidar do harém do rei, ou poderia o rei dar ordem para castrar um dos seus servos. E outras formas mais de ser um eunuco castrado. E aquele que se castra a si mesmo? Entende que era um celibatário. Não que ele cortou a si mesmo, mas que ele se abnegou, né, de seus desejos em prol do reino. Eu gostaria de concluir em Efésios 4:30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Uma dúvida? 4:30. Alguma dúvida?